Olá, mamães iluminadas! Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vou falar com vocês de uma forma um pouco diferente. Quero falar de um problema super comum na área da neuro, mais especial na área pediátrica e que com certeza ou vocês conhecem alguém ou mesmo tem algum familiar ou um filho que possui esse tipo de problema. E vocês sabem qual é? Mas antes de falar para vocês, eu vou pedir para que, se não entraram, entrem no meu canal, se inscrevam e fiquem assíduos aos conteúdos que eu vou postar semanalmente, tá bem? Muito obrigado. Vamos lá então. Vocês sabem o que é hidrocefalia? Vocês sabem quando esse problema começa? Vocês sabem se esse tipo de problema pode trazer sequelas para o nosso bebê? Vamos começar explicando o que é hidrocefalia. Então, hidrocefalia, como a palavra já diz, hidro é água, céfalos, cabeça, é o acúmulo de líquido dentro das cavidades cerebrais, dentro dos ventrículos cerebrais. Normalmente, todos nós, seres humanos, temos um líquido que circula ao redor do cérebro. E esse líquido se chama líquor. Ele tem uma série de funções. Ele tem uma função de proteção, de absorção de impactos, de fornecer nutrientes. E ele circula normalmente e é trocado cerca de 3 vezes dentro da nossa circulação da cabeça. Correto? E o que é a hidrocefalia? Por que ela acontece então? Normalmente, a hidrocefalia vai ocorrer por um excesso de produção desse líquido ou por uma dificuldade na reabsorção dessa produção, tá bem? Então vamos entender um pouco mais sobre esse problema. Falei para vocês, este é um problema que pode começar tanto antes do nascimento, ou seja, ser congênito, ou ocorrer após o nascimento, ser adquirido. E aí nós temos exemplos clássicos, como por exemplo, nos casos da mielomeningocele, ele pode ser um problema congênito, no caso de uma meningite, pode ser um problema adquirido. Então essa é uma das primeiras diferenças que a gente tem que ter na cabeça. E existe uma outra forma, uma outra classificação que nós chamamos de hidrocefalias comunicantes e hidrocefalias não comunicantes. Então, o que isso significa? As hidrocefalias comunicantes, ou seja, são aquelas que não existe nenhum problema de obstrução, na circulação desse líquido. Ou é um problema causado por um excesso de produção, como por exemplo, um tumorzinho que fica lá numa determinada estrutura que produz esse líquido, que chama plexo coroide, ele pode produzir esse líquido em excesso. Ou, por exemplo, uma hemorragia que causa a obstrução no local onde ele é absorvido, lá no final, antes de ir para o sistema sanguíneo. Então a gente chama isso de hidrocefalia comunicante. Mas nós podemos ter também as hidrocefalias chamadas não comunicantes ou obstrutivas. Existe algum ponto de obstrução nessa circulação do líquido cerebral. Por exemplo, por um tumor, por um problema de nascença, ou seja, por algum estreitamento da passagem que nós conhecemos classicamente a estenose de aqueduto e uma série de outras alterações. Mas aí, doutor Tiago, esse é um problema que deve ser tratado e por que ele deve ser tratado? Primeira resposta, deve ser tratado sim. Por quê? O acúmulo de líquido cerebral em excesso vai aumentar a pressão dentro da cabeça, ou seja, a pressão intracraniana, e pode trazer uma série de problemas. Problemas de desenvolvimento, problemas cognitivos, problemas como convulsões e problemas mais sérios, como sequelas neurológicas, ok? E como nós vamos tratar, doutor, esse tipo de problema? Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar na forma principal de tratamento desse problema, que são as válvulas ou são a DVP, que é o Sistema de Derivação Ventrículo-Peritoneal. Mas para que serve esse sistema de um nome tão estranho? Basicamente, nas hidrocefalias, a gente tem que criar um desvio
da circulação do líquido, ou porque ele não está sendo reabsorvido, né, ou porque existe algum ponto de obstrução. E esse desvio, a forma mais fácil de a gente fazer é utilizando um dreno artificial. Então, normalmente o que a gente faz é uma cirurgia que coloca um dreninho dentro da cabeça, ou seja, lá naquela cavidade chamada ventrículo, onde o líquido é produzido, e esse dreno ele vai ir por baixo da pele e vai desaguar ou na barriga, que a gente chama de peritônio, ou a gente pode fazer algum caminho interno dentro do cérebro. Lembrar que isso é selecionado para alguns tipos de hidrocefalia, não serve para todos não. Por exemplo, utilizar um endoscópio, que é uma câmera, e fazer um furinho lá dentro para que esse líquido circule normalmente. Maravilha? Agora eu vou responder algumas perguntas que foram feitas. Doutor, esse dreno é para a vida toda? Essa DVP que a gente fala? Normalmente é um dreno que é para a vida toda. O que pode acontecer é o seguinte, ele pode dar problema. É como se fosse um encanamento. Ele pode entupir, parar de funcionar. E aí alguns sinais como dor de cabeça, ânsia de vômito, sonolência, podem nos chamar a atenção, né, para o desenvolvimento dessa criança e pensar no mau funcionamento desse dreno. E aí, o que nós vamos fazer? Temos que fazer uma cirurgia de correção, ou descobrir aonde ele não está funcionando, ou trocar, né, todo esse dreno. Doutor, esse dreno tem validade? Não, não tem validade. O que acontece é que às vezes, quando esse dreno é colocado num bebê que é muito pequenininho, a gente não tem comprimento suficiente, né, desse dreno, que é como se fosse uma mangueirinha, e às vezes a gente precisa trocar essa mangueirinha quando a criança cresce, ou seja, quando tem a adolescência, o estirão do crescimento. Mas não é regra que esse dreno precise ser trocado em algum momento da vida. É apenas uma precaução, ok? Todo mundo de acordo? Maravilha. Quais são as outras alternativas de tratamento para este problema? Como eu falei para vocês, a cirurgia endoscópica, vocês já podem ter ouvido falar, uma cirurgia chamada terceiroventrículostomia endoscópica, que é basicamente fazer o mesmo furinho na cabeça, só que entrar com uma câmera, um endoscópio, a gente chama cirurgia por vídeo, e fazer um pequeno furinho. Eu vou colocar um vídeo para vocês saberem como é que é isso. E aí lá dentro do cérebro ocorre a recirculação desse líquido. Lembrar que não é todo caso que pode ser feito, ok? Por isso é muito importante a avaliação e o segmento de um neurocirurgião, especialmente pediátrico, porque ele vai ter experiência e conhecimento para saber quando e por que vai ser necessário realizar uma troca, uma revisão ou qualquer tipo de procedimento. Tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre hidrocefalia. Quem não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, dê o like e compartilhe. Logo mais estaremos postando outros vídeos relacionados a mais doenças que vocês desejam. Um grande abraço e até mais.